Eu vou começar aqui. Posso startar? Eu tô inspirada com esse negócio da Carrie. Vai. Então, como é que a gente começa essa história? A história foi que a gente mudou o assunto da live, nós íamos falar sobre o Joe Dispenza, e aí apareceu esse vídeo da Carrie, e óbvio, na hora que eu olhei, eu me identifiquei com o que ela estava falando ali. A Anne, na mesma hora, a gente vai, se fala, telepata, faz tudo, falou, eu estava para ver também a mesma coisa, então vamos pegar aqui de pauta. Né? Isso acontece muito com a gente com relação a Carrie, muito, muito. Quantas vezes eu pego um vídeo dela e está ressoando com aquele momento em si, com o que eu estou sentindo ou com o que eu estou pensando. É engraçado com o que nós estamos, né? Eu acho que eu posso falar até no plural aqui, porque Sim. eu acho muito. E essa parte do estou sentindo tristeza. Quando a gente escuta falar de tristeza, parece que a gente está falando de baixa frequência e poxa, mas vocês vão falar disso, vocês que falam tanto de elevação de frequência, de 5D, né? Primeiro que é importante lembrar para vocês que a gente está aqui oscilando, ainda estamos imersos aqui na 3D e oscilando em energias de 5D, às vezes a gente vai a 6, a 7 volta, isso é normal, oscilação frequencial, tá tudo certo com isso, mas ultimamente, com todas essas energias que estão chegando e com o momento que a gente está vivendo, eu acho que culminou naquela questão da limpeza de porão pesada. Sabe limpeza pesada? Que você vira para a faxineira, assim, fazendo uma analogia, ou para você mesma, né? Que é o caso que às vezes a gente tem que fazer, né? De limpar, fazer a faxina pesada da casa, pegar vidro, rodapé, teto. Tirar a coisa do lugar, arrastar móvel, limpar lá de baixo. Levantar o tapete, sabe? Então, a gente está fazendo analogia nesse momento. E aí, o que acontece? A gente vê, sente aquilo que está escondido há muito tempo, ou que ficou no inconsciente, ou que realmente não tem nenhuma explicação aparente, mas que ficou ali e às vezes a gente nem mesmo lembra, né? E o que é interessante é o seguinte, o que me veio muito, e aí eu vou fazer assim, um adendo do que a Carrie falou, e isso aqui é da Maricota, que nós fomos acostumados e doutrinados, acho que a palavra melhor é essa, formatados, a não sentir, a nos anestesiar a todo momento. E aí nós falamos sobre utilização de certas medicações, né, que hoje a gente tem visto muito as pessoas se anestesiarem com medicações, com outros tipos de entorpecentes, psicotrópicos, enfim, justamente para não sentir, porque essa formatação é malvada, né, é perversa dos controladores e que a gente vê há muito tempo aí no nosso mundo, no nosso planetinha, faz com que a gente siga um cotidiano onde a gente não pode demonstrar os nossos sentimentos, onde é proibido, às vezes, você chorar. Quantas vezes você escutou da mãe, quando era criança, assim, não chora, engole esse choro, né? Tem que demonstrar que é forte, não pode. Então, é muito isso. A hora que você sente essa tristeza, você, na mesma hora, você é brecado a não chorar, a não sentir. E isso não é só com a tristeza, isso vem com a raiva. Deixa eu aumentar para tirar esses vídeos aí, que eu tô ficando doida, amiga, peraí. Então, isso vem com a raiva, isso vem com a tristeza, isso vem com sentimentos que nos são proibidos, como se fossem demonstrações de fraqueza para o outro. E aí a gente vive essa formatação de uma forma muito cruel, sabe? Então, chegamos na idade adulta, onde nós não conseguimos expor isso de uma forma clara para as pessoas, ou você está de frescura,
ou você está interpretando, ou você está querendo chamar atenção. E por que não simplesmente sentir? Simplesmente demonstrar. E a gente também pode falar de sentimentos como alegria. Quantas pessoas se incomodam quando a gente está gargalhando aqui? Sabe? Ninguém pode ser expansivo. Você precisa ser contido. Você precisa rir. Gente, pelo amor, se eu tiver que fazer isso na rua, eu dou gargalhada. Dou aqui na live, eu dou em casa, às vezes. E minha vizinha? Diz as más línguas que ela é a senhora KKK. As más línguas, exatamente. Então, assim, é isso. Então, nós somos doutrinados a não expor os nossos sentimentos de uma forma natural, sabe? E que cada um possa fazer isso de forma natural. O que acontece? Fica todo mundo travado, todo mundo preso. E chega nessa hora da tristeza, o que você faz? Eu não posso sentir. Ai, gente, eu sou um ser de luz, uma semente de ar, eu estou indo para a quinta dimensão, né? A tristeza não faz parte de mim. Faz sim, a gente tem que sentir. A gente vai sentir tristeza, o que eu falo, ser de quinta dimensão sente, gente. Tristeza, raiva, sabe? Tem vontade de puxar o cabelo, tem vontade de dar umas estapeadas. Aliás, era isso era o gancho que eu queria fazer também, né? É interessante isso que, quando eu estava assistindo o vídeo da Carrie, foi exatamente isso que veio para mim de comentar. Que o pessoal diz assim, a gente está se levando para a quinta dimensão, como é que posso estar com esses sentimentos? Gente, é assim que eles são, é assim que funciona. Só que é sentir o sentimento, deixar a emoção aflorar, curtir o sentimento, né? Tipo, tá, ok, tá aqui, e virar a chave. É não ficar naquilo, não morar na tristeza, não morar na depressão, não morar na raiva, entende? É deixa aquilo aflorar e transmuta. Entende de onde veio e resolve, entende? Não fica morando lá. Esse que é o negócio. É ficar parado nesse ciclo vicioso que a gente entra e não sabe como sair, tá? É bem isso. A Sheila está falando, se você chora, você está fazendo drama. Se você gargalha, você é escandaloso. Você é taxado e adjetivado de todas as formas quando você demonstra os seus sentimentos. Então, assim, a Carrie não fala disso no vídeo, mas foi onde eu me identifiquei, né, com relação a essa expansividade e a forma como a gente, às vezes, eu falo, não passa pelo filtro e você, sabe? E você coloca... Porque é isso, e o mundo faz essa crueldade com a gente, e pior que a gente passa isso de geração em geração. E a gente vê isso sendo passado. A gente passa sem se dar conta, gente. Como eu digo assim, a formatação é tão forte, é tão pesada, que é difícil, é uma luta constante da gente identificar aquilo que a gente está fazendo, né? Porque é muito mais fácil repetir o padrão do que quebrar um padrão. E por mais que a gente saiba aqui, o piloto automático do Avatar, ele assume e vai embora, né? A gente tem que puxar a rédea e dizer, não, pode parar, não é assim que a gente faz diferente, né? Então, é um aprendizado constante, assim, é o tal do vigiar, lembra do orar e vigiar? Essa é a parte da vigilância, daí que vem. E o que é ser cumulativo? Aí a gente entra numa coisa. Quando você acumula os sentimentos, é porque você não sabe expô-los. Você não sabe colocar. E você não sabe colocar porque desde a infância você não foi acostumado a, ou por medo, na grande parte, na grande maioria, é medo, porque você foi criado de uma forma castradora, você foi criado de uma forma a não sentir, né? As crianças, então, a geração dos meus pais, por exemplo, criança não podia participar de conversa de adulto na sala. A hora que tinha conversa de adulto tinha que sair. Sai, vocês não podem participar disso, né? Fica quieto, cala a boca, você não pode falar alto. Não pode gargalhar. Nossa, a gente está conversando. Mas, Sil, a gente está conversando, vocês não podem falar. O que vai acontecer? Você vai... Deixa eu te interromper, ó. Isso aqui é a minha tez pleiadiana, que faz você esse branco quase azulado aqui. Deve ser um lado mercuriano. Olha a minha cor, gente. Né? E eu mudo a cor do negócio aqui para botar no amarelo a lâmpada, e nem assim eu fico com uma cor meio vital, né? Com essa coisa branca. Mas, ela é branquinha, branca de neve. E é bem por aí. Então, na hora que você começa a agir naturalmente, você, na grande maioria das vezes, é mal interpretado.
Então, entra nessa questão do ser cumulativo, e o ser cumulativo você acaba explodindo. E quando você explode, não é nada legal. Não é nada legal, nem para você, nem para as pessoas que estão perto de você. Né? E por que não expor os sentimentos? Por que não dialogar? Por que não conversar? Porque é conversando que a gente se entende, né? É dialogando que a gente chega num ponto em comum. É colocando. E assim, às vezes a forma de colocar, gente, pode não existe forma correta. Não existe ninguém perfeito. A gente está longe disso aqui, né? Todos nós. Vamos fazer cagada o tempo todo, literalmente no português chulo, a gente vai fazer cagada, sabe? Mas cabe a gente também falar assim, ih, caramba, fiz cagada, sabe? Acertei, errei. Por que as amizades às vezes acabam, né? Por que são fugazes? Por que tem desentendimento na família? Porque a gente não coloca. Ó, Anne e eu, quando a gente tá uma danada com a outra, ou não quer, a gente fala, sabe? Para! Então, é desse jeito. Mas ninguém aqui fica com rancor de ninguém, porque a gente se ama, sabe? E o amor se sobrepõe a tudo. O amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor sentido lá dentro. O amor se sobrepõe a tudo. O amor tudo perdoa. O amor tudo percebe. O amor tudo acata. Não é tudo aceita, não é aceitar, é acatar. Acatar a limitação do outro. Acatar que a gente está longe da perfeição, sabe? É fazendo cagada de uma vida. Adorei, Lilian. E é isso. É exatamente sobre isso. É sobre você entender e perceber o que é amar. E nós, muitas vezes, não fomos ensinados a sentir o amor. Olha isso. Porque quando a gente fala de todos esses sentimentos, a gente vai chegar no amor. Então, o não sentir dá literalmente, eu vou usar a palavra de novo, uma cagada. Aí sabe onde é que a gente cai? Em transtorno psicológico. A quantidade de narcisista, aí você vê de narcisista, de borderline, de transtornos psicológicos. Aí o nome da 3D para toda essa cagada, sabe? Que é literalmente uma cagada. Não tem cura. Desculpe toda a doutrina psicológica, tá? É uma opinião que é a seguinte, com relação a mudar. Aquela história de que pau que nasce torto morre torto, para mim não existe. Quando a gente quer com a alma, a gente muda. A gente muda o nosso comportamento, a gente muda a nossa maneira de pensar, a gente muda a nossa forma de agir. A gente pede perdão. Eu achando que era eu que tinha caído, pelo visto foi a Dini que caiu. Não, tô aqui, tá me vendo? Tô. Eu achei que eu tinha caído porque eu tava com o sinal. Doido, ó. Sim, tem duas Dini. Nossa, o negócio tá esquisito. Então, gente, eu tava falando que eu vou terminar a chinelada para mandar para Anne. Então, assim, a gente assume toda essa nossa parte, porque, gente, todo mundo tem um pouco, porque é muito fácil você taxar o outro. Porque, como eu estava falando, você é border, você é isso, você é aquilo. Todo mundo tem um pouco disso. Todo mundo é um pouco narcisista, todo mundo é um pouco border. Sabe, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, que a gente assuma todas essas nossas partes, isso é assumir as sombras, né? Isso é você assumir você. E assim, e a Carrie, e eu vou passar para a Anne falar sobre isso, a Carrie fala exatamente, não usa tanto a mente, joga para o coração, deixa fluir na mente e joga para cá. Vou passar para a Anne, que ela agora vai falar. Isso. Eu vou trazer aqui para a tela os vídeos que a gente está falando, tá? Então, você observe que a Carrie ela coloca lá 2 vídeos por semana, tá?
esse vídeo aqui tá bem interessante, tá? Que é bem, você sabe que a gente gosta de falar dessas coisas, tá? Então, há 2 semanas atrás, ela fez um vídeo, a gente ia falar sobre isso, acabamos mudando de assunto, falando dessa atualização massiva do DNA, falando que o nosso corpo é o veículo perfeito da ascensão, porque ele tem essa capacidade de modificação e a gente só precisa dar tempo de ancorar isso e entender, tá? Por que a gente está tão cansado? E aí eu olhei isso assim, ai meu Deus, é exatamente isso a situação que a gente está muito cansado, tá? E ela atribui isso ao encolhimento da falsa matriz, que é como ela se refere a essa matriz de controle que a gente vive. Depois fala da ansiedade, especialmente para os trabalhadores da luz, que estão em ansiedade. E a gente vai se focar hoje só nesses 2 vídeos, tá? Então ela começa há 6 dias atrás com essa atualização de energia, que é a grande pausa, né? Uma grande pausa está chegando até você. E se você está sentindo tristeza ou pesar, você precisa dessa alquimia, tá? E a gente acabou ficando só com esses 2, porque eles se entrelaçam, né? Ela se os dois vídeos eles se complementam, né? Então, ela nesse último vídeo da tristeza, ela puxa muito essa coisa da pausa, da necessidade da pausa, da necessidade de aceitar isso, integrar essa pausa, né? Então, assim, não se apressa, não pressiona as coisas. Aceita essa pausa, porque a pausa é um momento de autorreconciliação, de sentar essas energias, as próprias energias, né? Então, assim, olha o que o universo está querendo te mostrar. Aproveita esse tempo de pausa e ela usa a analogia do solstício, né? Ela gravou o vídeo justamente no dia do solstício e é bem um momento aquele assim que o sol tá. Ela se refere ao solstício como se fosse uma pausa, porque ele tá lá longeão, assim, né? Para nós, do hemisfério sul. Então, ela usa isso como analogia e ela diz assim que a cada 6 meses é como se houvesse, o universo fizesse uma pausa e a gente pode usar esse momento que a própria natureza faz. A gente usa esse momento para integrar as próprias energias também, né? Mas a mensagem essencial é assim: não pira, né? Aceita que é algo de fora, é um ciclo energético externo, mas traz isso para dentro, traz isso para o coração, incorpora essa pausa, olha o que precisa ser olhado, descansa se for o caso, né? Se dedica mais a si mesmo. Então ela traz essa coisa do e quando eu vi esse vídeo da pausa, para mim era muito aquela coisa assim, de novo essa sensação de que as coisas não estão indo na velocidade que deveriam ir, né? Que as coisas não deveriam. A gente está nessa coisa do por que as coisas não estão acontecendo? A gente vem para falar dos últimos 5 anos, mas com certeza é bem mais do que 5 anos. Né? Eu fico vendo a minha mãe, que está aqui com a gente, a minha mãe falou dessa transição planetária a vida inteira. Então, para mim, isso é uma coisa que, se eu estou cansado de estar esperando há 20 anos, imaginar que está esperando há 60, né? Então, a frustração de as coisas não acontecerem na nossa velocidade, na nossa expectativa, é também uma premência, né? E a gente, obviamente, vai se angustiar, vai ficar ansioso. Então, essa coisa de, tá bom, aceita que tá na pausa, então agora relaxa, medita, né? Integra as energias, olha o que precisa ser olhado, porque aproveita essa pausa que o universo está te dando para olhar para dentro, né? E isso é uma dica que a gente esquece. A gente esquece sempre. E a gente fala tanto disso, mas quando chega a fazer para a gente mesmo, a gente fica lá olhando para o outro, esquece de fazer para a gente mesmo, né? Tipo, né? E eu até marquei algumas mensagens lá do início, né? É isso, tá? Cadê? Eu marquei. Papapá. Então, assim, o Rodrigo tá dizendo cansaço extremo, né? Trabalhando, dormindo. Várias pessoas falaram disso, assim, de tá muito cansado, né? A Lia falou, resumo das últimas semanas. Semana 1, tombo. Semana 2, tombo. Semana 3, resfriada. Semana 4, resfriada de novo. Tava bem emocionante, mas ozonizado suplementado, não tô entendendo nada. Então é isso, e às vezes a gente fica colocando, fazendo uma resistência, né, a aceitar e integrar essas energias também, né? Então, tipo, relaxa, né? Diminui o ritmo, se permita isso. Eu tenho sentido uma alteração doida. Tá me escutando ou não? Peraí, agora eu não tô escutando, peraí. Tá me escutando? Não.
Me escuta? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá bom. Porque ele simplesmente desconectou. A coisa tá bem bonita hoje, né? Então, assim... A Sandrinha, ó. É isso. É isso, Sandrinha, beijo. Estamos desse jeito. Tá tudo certo. Tá. Então, eu tenho alterações de padrão de sono, assim, bizarras. Eu tô super bem, né? Tipo, acordei super bem, super animada. Daqui a pouco vira uma chave, eu fico assim... Hoje eu tava assim. Aí me deu uma dor de cabeça depois do almoço, aí eu fiquei zoada, né? Tive que parar tudo, porque, né? Então, também tem um pouco da coisa de escutar o próprio corpo, né? Escutar a própria energia e aceitar isso, né? Integrar isso em si. E respeitar, né? Se tiver como parar 5 minutos, fechar o olho e meditar, pode estar sentadinho na cadeira, no trabalho, na frente do computador, que a gente está trabalhando, mas fica lá, né? Fecha rapidinho o olhinho, 5 minutos, assim, às vezes é os 5 minutos que a gente precisa,